E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Sendo muito breve, hoje vamos iniciar mais um vídeo com grandes informações relacionadas ao Corinthians, um pacotão de reforços e muitas notícias a trazer que eu vou estar então trazendo a vocês, beleza? Antes de tudo, rapidinho, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e coloque na opção todas, fechou? E se você não é inscrito, sejam todos muito bem-vindos. Então bora estar falando um pouco então sobre alguns jogadores que pode e deve estar reforçando o Corinthians para a temporada de 2021. Isso mesmo, falando com o primeiro reforço, vamos estar falando do meia atacante Nicão. Aos 29 anos, Nicão tem um contrato com o Atlético Paranaense até o final de dezembro deste ano e não deve renovar o seu vínculo para permanecer no clube do Furacão, podendo então se transferir para outra equipe sem taxa de transferências a partir de janeiro. Lembrando que o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, seja do futebol brasileiro, assim como lá fora. Revelado pelo Atlético Mineiro, o Nicão nunca conseguiu se afirmar no Galo e acumula uma série de passagens por equipes como Vitória, Bahia, Ponte Preta, América Mineiro e também o Ceará. Mas foi no Atlético Paranaense que o meio atacante conseguiu se afirmar bastante e ganhar uma grande relevância e também conseguir aí se destacar. Pelo time paranaense, desde 2015 o jogador acumula 291 partidas, quase 300. Foram 44 gols marcados e 33 assistências. Ótimos números para um meia atacante. Além dos títulos também da Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2019, que são um dos títulos mais importantes que o Atlético Paranaense tem e que também o próprio jogador tem em sua carreira pelo clube paranaense. Na atual temporada, o Nicão disputou 35 jogos. Quer dizer, disputou 35 jogos, sendo 29 desses 35 jogos titular, né? Ele tem aí 8 gols marcados e 9 assistências. E vale ressaltar que é o 7º jogador com mais jogos pelo Furacão na temporada, além de ser o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas do Renato Kaiser e também o Vitinho, ambos com 9 gols. Então, o Nicão aí está de saída do Atlético Paranaense. As informações que vêm rodeando o mercado da bola é que o Corinthians tem um grande interesse em contratar o atleta e que estaria logo aí abrindo uma grande conversa para finalmente estar contratando o jogador. Vale ressaltar que em 2019 ele estava perto talvez de ir para o Corinthians, mas acabou melando. Ano passado também houve algumas especulações e sempre que tem oportunidades o nome do jogador vem ventilando aí a equipe alvinegra. Vale ressaltar que o Corinthians aí, né, ainda deve contratar alguns reforços e já estaria, né, de olho nesse meio atacante aí que não custaria nada para a equipe alvinegra, algo que seria bastante interessante para o clube. Então, o Nicão pode reforçar o Corinthians ainda neste ano ou para 2022 aí, né, o Corinthians, fechou? Peço a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa contratação. Agora, vamos estar passando com a próxima notícia relacionada ao Romarinho. Isso mesmo, atleta que já teve passagens aí pelo Corinthians e foi bastante sucedido, isso mesmo. Bom, o Romarinho atualmente se encontra no futebol da Arábia Saudita e se encontra no time do Al Ittihad. Vale ressaltar que ele já pode aí estar assinando logo um pré-contrato com qualquer equipe, seja do futebol brasileiro, assim como também lá fora. E também é muito bom a gente estar ressaltando que recentemente ele teve alguns problemas com o seu próprio clube, que seria em questões salariais. O time estava aí demorando para pagar o jogador e teve algumas prestações de salário atrasado. Conseguiu acertar tudo certinho, agora ele se encontra bem. Com 30 anos, né, o atleta vê aí um bom futebol ainda para ser demonstrado, não lá e sim aqui dentro do futebol brasileiro. Até porque o atleta sempre é bem ressaltado com a torcida alvinegra e também por outros times aí que já teve até interesse de estar contratando o jogador. Vale ressaltar que o primeiro clube que ele jogaria pensando no futebol brasileiro seria o Corinthians. Informações que saem é que como ele tem 30 anos, ele quer já retornar ao futebol brasileiro, jogar alguns anos pelo Corinthians e depois estar encerrando a sua carreira. Pelo time do Corinthians ele ganhou grandes campeonatos
e campeonatos aí que colocou na história do clube do Timão, que foi a Libertadores de 2011 e também aquele Mundial de 2012, isso mesmo, né? Ele foi aí um dos jogadores principais vindo daquela época do Bragantino e hoje em dia aí ele tem um grande carinho pela torcida alvinegra, a torcida alvinegra tem bastante carinho pelo jogador e sempre quando o Corinthians ganha do Palmeiras ou tem alguma polêmicazinha ali, ele sempre ressalta como torcedor aí do Corinthians e sempre vem animando muito a torcida da Fiel. É outro jogador aí que a torcida do Corinthians quer ele dentro do Timão e vale ressaltar também que a própria diretoria ano passado e talvez esse ano, se eu não me engano, foi checar como que estava a situação do atleta para estar contratando. Isso mesmo, então é um desejo aí um pouquinho antiguinho do Corinthians e agora também. E quem sabe ele pode estar vindo então para o Corinthians. A possibilidade segue aberta e isso deve ser muito bem ressaltado aí para a realidade também para todos os torcedores. Então, fiel, vou pedindo a vocês torcedores que coloquem aqui embaixo nos comentários. Você acha que seria uma boa contratação o atacante de 30 anos, Romarinho, ídolo da Fiel, da torcida do Timão? Coloque tudo aqui embaixo nos comentários. Agora, vamos estar passando com informações relacionadas ao Paulinho, notícias atualizadas. Bom, após o seu término de contrato encerrado com o time da Arábia Saudita, o Paulinho se encontra dentro do futebol aqui brasileiro no Brasil e se encontra já preparando o seu físico com seus personal aí e também recentemente foi visitar até mesmo o CT do Corinthians. Informações que estão saindo que é muito importantes e devem ser faladas é que o atleta está fazendo um grande esforço para ser contratado pelo Timão, isso mesmo. Ele vem aí fazendo um grande esforço e quer muito retornar finalmente então ao time do Corinthians. Atualmente o atleta aí se encontra com 32 anos e na Arábia Saudita teve ainda vamos supor aí que esses jogos que foi pouco aí, mas foi pequeno, mas ele conseguiu ressaltar bem o futebol dele, né? Ele jogou apenas 2 jogos, fez 2 boas partidas e em uma delas ele acabou até marcando o gol, né? Então vale ressaltar que o atleta, todos os times que ele passou sempre jogou bem aí, né? Tirando o Tottenham que no começo jogou bem, depois caiu de reprodução, mas todos os times que ele passou, enfim, jogou muito bem. E agora o Corinthians deve então estar com mais um volante para a lista, para o elenco, para o plantel aí, então de jogadores. E o Paulinho então aí um dos principais reforços que deve ser contratado ainda e, na minha opinião, é o que tem mais chance de estar indo para o time do Timão, fechou? Então o Paulinho aí também é outro jogador aí que quer voltar ao Corinthians, tá fazendo esforço e se continuar assim, logo logo o Corinthians pode estar aí então conseguindo fazer a contratação deste atleta. Então eu deixo com vocês torcedores aí o que vocês acham da contratação deste jogador, fechou? Agora vamos para o último reforço, quarto reforço aí do vídeo. E também é um ídolo da Fiel, né? Dentro desses 4 reforços aí, 3 são ídolos da Fiel e jogadores aí que passou e jogou muito bem dentro do Timão. Bom, após rescindir também o seu contrato e não renovar com o São Lourenço, o atacante aí Romero está livre no mercado da bola juntamente com o próprio irmão, isso mesmo. O Oscar Romero e o Ângelo Romero estão livres no mercado da bola. Notícias que estão saindo é que o atleta tem vontade também de estar retornando ao futebol do Corinthians. O Corinthians aí foi ver como estava a situação do atleta e ele disse aí, declarando talvez que ele só voltava para o futebol brasileiro determinadamente aí ao Corinthians se caso o irmão dele viesse juntamente com o atleta. Não sabemos se o Corinthians poderia estar fazendo esse esforço, mas o Corinthians foi atrás do jogador recentemente aí e o atleta soltou então esse verbo para o Corinthians, fechou? É um atleta também que jogou muito bem dentro do Corinthians, né? Mesmo às vezes sendo um pouco contestado pela Fiel, sempre deu raça e ele é sempre bem relembrado pela Fiel aí, pelo torcedor alvinegro. Então, no caso aí, Romero também quer voltar ao futebol brasileiro. O primeiro time que ele vinha, ele pode estar vindo sem pensar é o Corinthians. E o Corinthians talvez tenha interesse em contratar o atleta, né? Então é outro jogador aí que talvez
pode estar voltando ao timão e o Corinthians pode estar reforçando para a temporada de 2022. Isso mesmo. Vale ressaltar que todos esses jogadores, se viessem, já poderia jogar o futebol dentro do Corinthians já em 2021 com o Campeonato Brasileiro, pois nenhum desses jogadores jogou alguma partida, né? E seria as máximas de 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro, onde impede deles se transferir e jogar para outro time aí, né? E jogar no campeonato. Eles não jogou, então possivelmente esses atletas também chegaria para já estar jogando dentro do timão, até porque são ótimos jogadores e talvez ali seria titular ou disputaria a vaga com os outros demais atletas que estão sendo titular no Corinthians. Fechou? Então coloca aqui embaixo também nos comentários o que vocês acham da contratação e da volta do Romero. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Muito obrigado então a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!